Abra sua Bíblia. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 21. Quinta passada, nós tratamos sobre o padrão dos fiéis. E hoje trataremos sobre o padrão da santidade. Por isso, cingindo-vos o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos moldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O padrão da santidade. As coisas assumem um padrão. Se não existe padrão, norma, não se sabe como andar ou como agir. A empresa contrata um empregado. Uma das primeiras coisas que faz é padronizar seu funcionário. Significa levá-lo a conhecer a empresa para corresponder à visão e à missão da empresa. Por quê? Porque aquela empresa tem um padrão de funcionamento e quer que o seu funcionário funcione conforme o padrão dela. Da mesma forma, Deus tem um padrão no que diz respeito à santidade. O jeito de viver nesse mundo à vontade de Deus. Existe um padrão. Sem esse padrão, sem conhecer esse padrão, nós não saberíamos o que é ser santo. Quando eu estou sendo santo? Porque santificação não é somente a prática do bem. Porque praticar o bem, muitas pessoas praticam. E nem assim são santos. Ao mesmo tempo, também, santidade não é só um policiamento de pecado. Não é só vontade de não pecar. Existe um padrão bíblico para a santidade. E eu acredito que o texto lido mostra bem claramente esse padrão. Primeiro, santidade envolve firmeza de entendimento. Diz o texto bíblico, cingindo o vosso entendimento. O entendimento que vacila com a verdade, o entendimento que parece que ou não compreendeu ou não aceita, leva a pessoa a não viver o padrão da santidade, ou seja, não ser santo. Santidade lida com firmeza do entendimento. Por que você pratica? Por que você vive? Por que você segue isso? Porque eu entendo que essa é a vontade de Deus. Ninguém tira da minha cabeça, das minhas convicções. É a vontade de Deus para a minha vida. Não troco, não vendo, não negocio, porque eu tenho firmeza de entendimento. Não é assim?
Quando se sabe algo, quando se está firme no conhecimento de algo, você evita, ou então você faz, dependendo do entendimento. Eu lembro que um senhor faltou energia, aí eu estava na casa desse senhor e ele acendeu uma vela, e ele tinha um filho de 2 anos, uma filha de 2 anos. Daqui a pouco, aquela criança vinha com o dedinho e ele dizia: meu bem, você se queima. Com pouco tempo, a conversar, ela ia lá, e eu percebi que em determinado momento, ele fingiu que não estava vendo. Quando eu vi, foi o grito. Ela foi e se queimou. Aí ele olhou para mim e disse: ela não vai fazer mais isso. Não morre. E ela veio, chorou junto dele, ficou por lá, mas dava aquela olhada assim para a vela, como se diz: é mar. Ou seja, agora foi adquirido um firme entendimento de que fogo queima e dói. A partir daí, ela vai sempre evitar fogo. Existe agora uma firmeza de entendimento em relação ao fogo. Da mesma forma, santidade sem firmeza de entendimento não existe. Eu preciso entender que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Essa convicção está arraigada no meu coração, mexe com toda a disposição da minha mente, porque é um conhecimento, e eu evito o pecado e pratico a santidade. O padrão da santidade passa pela firmeza de entendimento. Eu sei que esse é o melhor para mim. Eu sei que esse é um bem para mim. Eu sei que essa é a vontade de Deus para mim. O padrão da santidade também, em segundo lugar, envolve o estado de atenção, sobriedade. Seres sóbrios. Estado de atenção, de sobriedade. Sobriedade é o contrário de estado de embriaguez, de falta de atenção. Por incrível que pareça, nós caímos muito no falar, no praticar, porque nós não somos sóbrios, nós não estamos alerta, nós não estamos vigilantes, nós não estamos em estado de atenção. As insinuações vêm ao nosso coração, à nossa mente, vêm, e nós nos deixamos nos levar por falta de atenção. A armadilha é colocada e nós pisamos na armadilha por falta de atenção. A tentação chega e por falta de atenção, Eva, mais atenção, e Eva teria percebido que era uma enganação, tudo aquilo. Mas ela não foi sóbria. Faltou atenção, antenas ligadas, a percepção, o discernimento próprio para perceber. É armadilha. É voz do inimigo. O padrão da santidade passa pelo estado de sobriedade, de atenção permanente. É aquele que sabe, isso vai me tirar a sobriedade. Vai me tirar a condição de enxergar bem todas as circunstâncias, as épocas, as estações, os momentos, o ambiente. Se me tira a atenção, eu entro em estado de total embriaguez no momento. Não sei para onde vou, o que faço e nem o que quero. Nessa condição é impossível viver a santidade na vida, sem sobriedade. Tanto que a Bíblia diz: orai e vigiai. Cuidado que o ladrão vem à meia-noite. Então são muitos e muitos textos que nos mostram que guardai a sua coroa para que ninguém tire. Quantos textos bíblicos nos alertam justamente para o padrão da santidade passa pelo estado de atenção, de sobriedade, de olho aberto, para que o inimigo não te leve na conversa e você então caia do estado de santidade. O padrão da santidade se desenvolve através da completa esperança na graça de Deus, que nos é comunicada, trazida através da revelação de Jesus Cristo. O versículo 13: esperai inteiramente na
graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Quanto mais Jesus, mais graça. A revelação de Jesus significa, eu estou entendendo mais Jesus, eu estou percebendo mais Jesus, eu estou compreendendo mais Jesus. Cada vez Jesus é mais claro na minha mente e no meu coração. Eu mais e mais sei quem é Jesus e ele se torna mais na minha vida por esse saber. Quanto mais Jesus na minha vida, mais graça de Deus na minha vida. Por quê? Jesus é a graça de Deus. Tanto que João disse que ele é cheio de graça e verdade. O padrão da santidade se desenvolve quando eu me entrego totalmente à graça de Deus, que me é comunicada através do conhecimento de Jesus, da pessoa de Jesus. É impossível santidade sem dependência da graça de Deus. A graça de Deus nos basta. É aquela situação de Paulo, o espinho na carne, ele orou para Deus tirar, e Deus diz, a minha graça te basta, porque a fortaleza é desenvolvida através da fraqueza. É você se sentindo limitado, carente, abandonado, mas totalmente entregue a Deus, que Deus exalta você. Que você se supera. Santidade envolve completa esperança na graça de Deus. Isso significa, eu sei que a graça de Deus é suficiente. Eu tenho esperança. Eu tenho expectativa na graça de Deus. Isso é esperança. Ora, alguém pode dizer assim, não, você acredita? Sim, acredito. Eu espero que fulano não vai me enganar. Isso é esperança. Mas por que você não se desespera? Por que você continua? Porque eu acredito que a graça de Deus é poderosa e me basta. Ela é suficiente para me sustentar. E é poderosa para me sustentar. Por isso eu espero. Santidade envolve essa entrega total e confiante na graça de Deus. Porque sem essa entrega à graça de Deus, nós nos entregamos também às paixões do mundo. Perceba, a maioria das pessoas que se desviam na fé, se desviam por se desiludir da graça de Deus. Chega um momento que ela diz, não, parece que não acontece nada. Parece que é tudo mesmo. Pois quer saber? Fui. Mas quem espera na graça de Deus e sabe que ela é poderosa e sabe que ela é suficiente, se mantém nessa graça e quer essa graça. Mas graça de Deus, só repetindo, ela acontece quando você se aprofunda em Jesus. Tanto Jesus, tanta graça. A graça de Deus não é algo, um poder, uma força. A graça de Deus é Jesus. Então não procure uma força, procure Jesus. Se envolva com Jesus. E aí sim você terá essa graça que basta. O padrão da santidade também envolve uma ruptura com a antiga vida. Como filhos da obediência, não vos moldeis as paixões que vocês tinham anteriormente na sua ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sem essa ruptura com o antigo, não existe padrão de santidade. Não existe santidade. Quero ser santo, quero viver em santidade. Então, dê um basta, a moldura, quebre a moldura de tudo aquilo que você se envolvia antes, que você gostava. O moldez é forma. O termo no original é forma. Ora, se você tem uma forma em formato de coração e vai fazer um bolo, e espera que saia uma estrela, espere sentado, porque vai sair um coração. Se a sua vida está moldada no mundo, conceito, valores e intenções do mundo, não espere que saia louvor para a glória de Deus, que não vai sair. Sem a quebra da moldura, da forma, sem a ruptura com o velho homem,
é impossível santidade. Por quê? Os gostos e os valores não estão no reino de Deus, estão no reino desse século. Chega um momento, quando assumimos o padrão de santidade, que as antigas paixões já não falam mais. A gente fica até pensando, como era que eu gostava disso? Meu Deus, e eu gostava disso? Aí você vê o outro fazendo, você diz, como é que pode eu? E eu amava isso. Por quê? Ruptura com o antigo. E agora, porque houve a ruptura, você percebe nitidamente que, como diz o texto bíblico, que ali estava a futilidade. Eu dava tanto valor ao fútil, aquilo que não tem valor algum, não acrescenta, não me eleva, não me dignifica, e eu estou só gastando minhas energias, minha vida, minha força, minha espiritualidade, tudo que eu sei, minha felicidade, meu bem-estar e minha paz, no fútil. Fútil é aquilo que você faz como sendo um valor, mas é total engano. Você passa muito bem sem isso. É o fútil. O padrão da santidade também envolve vida de temor a Deus. O texto bíblico diz, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se você diz que Deus é Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, acredita nisso mesmo? É assim que você ora? Então, se Ele é isso mesmo, temor no coração. Porque aí você sabe que Ele julga sem acepção de pessoa. Ele não vai justificar você, mimar você, fechar os olhos para você, jamais. Porque Ele não faz acepção de pessoa. Se Ele não faz com o outro, por que faz com você? O que você tem de mais que Deus vai fechar os olhos aos seus pecados e não para o outro? Se Ele não faz acepção de pessoa. Então, se você acredita realmente que Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que julga vivos e mortos, temor no coração. Porque o padrão da santidade leva em conta temor. Tem gente que diz assim, mas quer dizer que nós temos que ter medo de Deus, seja sábio. Porque o temor é princípio de sabedoria. Tema quem deve ser temido. Eu mesmo temo a Deus e tenho medo de Deus. Porque se Deus é aquele que Moisés, quando ele se preparou para falar, trovejou, relampeou, o monte tremeu todo, o povo disse o que a Moisés? Moisés, Deus fala contigo, conosco não. E aí Moisés disse, eu estou todo tremendo. Apocalipse diz que naquele último dia, tentam se esconder da face, só o rosto daquele que é, e diz para as pedras, cobrem-nos dele. E como eu não vou temer? Se eu creio que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que julga vivos e mortos, eu temo e não pratico mal. Porque sei que o meu mal será julgado com a mesma intensidade daquele mal que é julgado ali. Eu não tenho nenhum privilégio, porque o mal não tem o privilégio de Deus. Você recebe a bênção de Deus quando faz a vontade dele. Mas nunca encontrará privilégio de Deus ao fazer o mal. Porque o mal não pode ser privilegiado. O mal deve ser condenado até mesmo em sua aparência. Padrão de santidade. Temer o Senhor. E por último, padrão de santidade envolve um estado de aceitação da obra redentora de Cristo. O texto bíblico diz, sabendo que não foi mediante coisa corruptível que vocês foram comprados. Vocês têm um valor tão grande, então não podem ser pérola no focinho de porco. Tem que ser pérola no pescoço de quem dá valor. Quando o crente se entrega ao mundo, ele é pérola no focinho de porco. Não está compreendendo, aceitando a obra redentora de Cristo, que nos deu o verdadeiro valor.
De tal forma que prata é nada, ouro é nada em relação ao valor da nossa alma e da nossa redenção. Sangue de Jesus, para nos remir e nos comprar. E aquele que assume esse valor, não aceita ser pérola. Já imaginou? Você vai lá pro shopping, escolhe uma joia, chega em casa e procura a sua porquinha para colocar na orelha dela? Seria mais ou menos isso. É pegar a graça de Deus e banalizar. É você restaurado e lavado pelo sangue de Jesus e voltasse a se entregar ao nada novamente. Mas o padrão da santidade, esse estado de aceitação da obra redentora de Jesus, eu sei que eu sou o resultado do sangue de Jesus que me salvou, lavou e comprou. E eu me olho no espelho e eu vivo nesse mundo sem esse valor. Eu já falei aqui que o padre Antônio Vieira, os sermões dele hoje faz parte da literatura portuguesa, e ele comentando a tentação, eu achei formidável o que ele falou. Ele diz assim: o diabo ofereceu o mundo todo para Jesus, em troca de adoração. E Jesus não aceitou, porque a oferta foi barata demais. Porque a alma humana vale mais do que o mundo todo. Se o inimigo achava que ele estava dando alguma coisa pela alma de Cristo, o mundo todo não é nada. Não é nada. Porque vale muito mais. Então, lembre-se, sempre que o inimigo ofertar alguma coisa em troca da sua vida, diga para ele: barato demais, alguém já deu um preço maior. O sangue de Jesus, que nos comprou, nos lavou e nos salvou. Se você quer baratear sua vida e sua alma, é porque quer. Porque Deus já deu um preço que não tem nessa vida e nem na outra quem dê preço maior, porque Deus deu o preço devido. O sangue de Jesus para nos comprar. O padrão da santidade, esse estado da aceitação da obra redentora de Jesus, onde eu aceito que o valor de Deus está acima do valor do mundo. E este valor de Deus foi colocado sobre a minha vida. Por isso eu não banalizo, por isso eu não barateio o que Deus tornou valor. Minha vida. E quando nós entregamos ao mundo, ao pecado, ao mal, nós estamos barateando. Trocando a bênção por prato de lentilha. É Esaú deixando tudo por causa de um prato de comida. É você deixando tudo pelo prato de comida. Quando a Bíblia diz: foi por um alto preço. O padrão da santidade envolve firmeza de entendimento. Não, isso eu não aceito. Estado de atenção, sobriedade, eu enxergo bem. Esperança e entrega total à graça de Deus, que é Jesus. Ruptura com o antigo, temor a Deus e aceitação da obra redentora de Jesus. Dentro desse padrão e seguindo esse padrão, vocês serão santos. Que Deus abençoe vocês e que a vida de vocês siga esse padrão de santidade. No entendimento, na atenção, na esperança, na ruptura com o antigo, no temor a Deus e no valor que Deus já deu a você, a sua alma e a sua vida, através da sua obra em Cristo, pelo sangue de Jesus. Baixe a sua cabeça e diz ao Senhor, como no Pai Nosso: santificado seja o teu nome, Deus. Santificado seja o teu nome, através da minha vida, da minha boca, dos meus olhos, dos meus ouvidos, das minhas intenções, dos meus pensamentos, do que eu pratico, do que eu falo. Sim, Deus, do meu trabalho, da minha família. Santificado seja o teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém.